Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um final de sábado à tarde, né? Hoje é dia 29 de novembro de 2025, para mais um estudo do Livro dos Espíritos, diretamente aqui de Nova Russas, no Ceará. E nesse primeiro momento, como nós costumamos fazer em nosso início de estudos, de palestras, em todas as atividades da nossa vida, na verdade, é importante nós iniciarmos com uma prece espontânea e que a gente eleve nossas vibrações nesse momento, nos conectando com o alto, com os nossos guias, mentores espirituais, que eles nos auxiliem como sempre fazem, mas que estejamos abertos a esse auxílio, estejamos receptivos a essa colaboração da espiritualidade. E nesse momento ela nos favoreça, nos conectando com o conhecimento, abrindo essas gavetas para que a gente possa absorver esse conhecimento, que ele ajude as nossas vidas, a nossa jornada, não somente agora, mas sempre, em conexão com o alto, conexão com o nosso Mestre Jesus, e que ele continue nos abençoando, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos à nossa leitura do Evangelho, breve leitura que sempre fazemos antes. Já estou com o Evangelho na mão, esperando aí um capítulo e um. 17, sede perfeitos, e o item é o 9, Qual o superiores capítulo? e os É o inferiores. 17, né? Ah, É, o encontrei. capítulo 17, sede perfeitos, o Os item 9, superiores e os inferiores, né? sim. Pronto, achei aqui. Vamos lá. Ela quer dizer o que para a gente nesse capítulo 6 perfeitos? A autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual serão pedidas contas àquele que dela se acha investido. Não creais que ela lhe seja dada para lhe proporcionar o vão prazer de comandar, nem assim como creem falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, entretanto, prova-lhe suficientemente que não é nenhuma nem outra coisa, uma vez que lhes retira quando isso lhes apraz. Se fosse um privilégio ligado à sua pessoa, ela seria inalienável. Ninguém pode, pois, dizer que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser retirada sem seu consentimento. Deus dá autoridade a título de missão ou de prova, quando isso lhe convém, e a retira da mesma forma. Todo aquele que é depositário de autoridade, de qualquer extensão que ela seja, desde o Senhor sobre o seu servo, até o soberano sobre seu povo, não deve se dissimular que tem encargo de almas. Ele responderá pela boa ou má direção que tiver dado aos seus subordinados, e as faltas que estes poderão cometer, os vícios a que estão arrastados, em consequência dessa direção, ou de maus exemplos, enquanto que recorrerá aos frutos de sua solicitude para produzi-los ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, pequena ou grande, qualquer que ela seja, é sempre dada para o bem. É pois nela, é pois nela falir, falseá-la em seu princípio. Bem, a leitura continua, ela vai falar do rico, ela vai falar de outras situações. É uma leitura de François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. Só para a gente tirar aqui uma breve reflexão, antes de nós iniciarmos o nosso estudo, fala sobre esse posicionamento que muitas vezes nós recebemos, como foi dito temporariamente, de estarmos numa situação superior ou inferior, e tudo se resume à maneira como a gente lidar com essa situação.
né? Tudo que a gente for fazer, pensar, nossos atos, a maneira como a gente lidar com as pessoas, seja de forma subalterna ou superior, ela deve ser voltada para a questão do bem, do respeito, do amor, da reciprocidade. Você pensar se eu gostaria que fizesse isso comigo se eu estivesse nessa outra situação. Então, ele começa falando sobre essa questão da autoridade. E muitas vezes nós somos colocados em situações como essa, seja no trabalho, seja na instituição, na escola, em casa, né? Uma pessoa estando junto com a outra, você estando conduzindo um determinado trabalho em grupo, seja de que forma for. A sua condução ela deve ser sempre amorosa, né? Nunca colocar a pessoa de forma vexatória, de humilhação, de subjugação e várias outras situações. Então, tudo volta para essa questão, e ainda mais, fala que tudo isso que muitas vezes é colocado, seja numa posição ou na outra, ela pode ser retirada a qualquer momento, porque na verdade não nos pertence, nós estamos dessa forma, não somos, né? Como estamos aqui, até o corpo é emprestado, né? Em determinado momento a gente vai entregar esse corpo que serviu de instrumento para o espírito poder trabalhar, aprender, se desenvolver, crescer, e a gente volta para casa. Então você imagina o restante, que muitas vezes a gente se apega, né? Disputa, brigas por posição para poder estar numa situação de comando, e para quê? Muitas vezes para fazer mau uso disso. Então é ficarmos atentos. E uma coisa é certa, sempre que nós colocarmos o amor na frente, o respeito, tá certo. Independente da sua posição, onde quer que esteja. Ok? Então, um resumo rápido aqui, só para a gente poder refletir. E vamos para o nosso estudo, que está ficando cada vez melhor. A gente continua no livro segundo, fala sobre o mundo espírita, ou dos espíritos, que está ligado ao livro dos médiuns. Eu gosto muito desse livro, e nós estamos no capítulo 4 que fala sobre a pluralidade das existências. E dentro desse capítulo 4 ele está dividido ainda em 9 partes, né, que falamos 15 dias atrás sobre a justiça da reencarnação, e hoje nós vamos começar a falar sobre a encarnação nos diferentes mundos. Aqui ele se deteve por mais tempo em vários questionamentos, e a gente vai ver que não são questões muitas vezes simples, elas se tornam compostas, né, com várias perguntas e respostas dentro da mesma pergunta. E aqui na 3, se eu não me engano, são 16 perguntas e respostas, né? Nós vamos começar hoje, talvez, isso depende muito, né, o tempo, se vai levar 3, 4 semanas, a gente não sabe. Porque muitas vezes a espiritualidade traz algumas inspirações também, a gente acaba saindo daquilo até que foi programado aqui para o estudo, né? Então, vamos logo direto ao ponto, questão de número 172. E a questão é a seguinte: nossas diferentes existências corporais se passam todas sobre a Terra? Ótima pergunta, né? E a resposta é não. Não, não todas. Mas nos diferentes mundos a que passamos neste globo não é a primeira, nem a última, e é uma das mais materiais e das mais distanciadas da perfeição. Olha só essa resposta, né? Ela veio aqui com um adendo interessante para a gente pensar sobre isso. Primeiramente, a resposta direta que é não, né? Todas as nossas existências corporais não se passam, nem se passaram, nem vão se passar somente sobre o mesmo planeta, que é isso que nós estamos vivendo agora, que é o planeta Terra. Então, quando a gente diz isso, a gente entende que esse palco do nosso aprimoramento, onde a gente vai vivenciar essa escola, é o universo inteiro.
né? Tem uma imagem aqui que é bem interessante, que ela mostra, vamos dizer assim, o espírito passando de planeta em planeta, tendo as experiências necessárias nos diferentes mundos que vão servindo de escola, de aprendizado e estágios para que a gente possa se purificar, né? A nossa alma, o nosso espírito se desenvolver para se tornar um espírito puro. Então, a Terra, ela é explicitamente aqui, de certa forma, caracterizada como um mundo material e distante da perfeição, distante dessa categoria dos espíritos puros, como nós estudamos anteriormente. Então, isso a gente já verificou aqui, que nós estamos num mundo de expiações e de provas ainda, que é um estágio onde a matéria é mais densa e as provas que a gente passa, as expiações, muito mais intensas. São necessárias, inclusive, para o nosso crescimento, para o nosso burilamento, né? Então, é uma das mais distanciadas da perfeição. Isso é importante que a gente entenda para se situar, né? Muitas vezes a gente reclama pelas dificuldades, as dores, o que é que a gente passa, mas é necessário que se entenda que isso faz parte do processo. E a gente aprende também aqui como é que faz para aliviar isso, como é que faz para ser direcionado para esse caminho mais rapidamente dessa felicidade, desses mundos melhores, né? Para ascender. Então, vamos fazer umas reflexões complementares aqui sobre essa questão. Bem, se a Terra é apenas um dos muitos mundos, e sendo ela uma das mais distanciadas da perfeição, qual deve ser o nosso foco? Para onde devemos nos esforçar? Onde é que nós devemos colocar a nossa força, o nosso entendimento, nosso foco, nosso estudo, a nossa vida? Para que é? Será que é esses ganhos materiais somente? Foi dito, nós vivemos num mundo material. Precisamos de coisas materiais, é verdade. Mas é só isso? Para onde é que deve estar apontadas as nossas atenções? Né? Exatamente, para servir sem intenção de retorno, que faz parte de quê? A transformação moral do espírito. E aqui é um pacote, né? Aqui está envolvido todo um processo, como isso que a dona Regina acabou de colocar aqui, lembrando que vocês podem participar, tá? Hoje é só levantar a mãozinha, ligar o microfone, participar. Afinal de contas, o estudo hoje é todo online, então fica mais fácil sair tudo na gravação. Então, essa transformação moral do espírito, a gente poderia aqui dar, claro que isso aqui é um título de seminários, né? De você vir 10 palestrantes e cada um vai falar uma coisa relacionada a um tema como esse. Então, essa transformação moral, ela é, digamos, individual, intransferível e necessária, né? Para que todos nós possamos estar focados nesse processo de fazermos esse bem sem olhar a quem, direcionar nossas forças para o amor, como a própria leitura mostrou para a gente, independente da posição onde nós estejamos. Então, é essa responsabilidade pessoal. Então, o progresso depende da vontade de cada um de nós. Porque, afinal de contas, para que nós estivéssemos aqui, hoje nós 13, 14 pessoas aqui, nesse momento, precisou de uma vontade. Quantas pessoas tiveram acesso ao link desse estudo hoje? Né, nos grupos que nós estamos? Talvez mais de 100 pessoas. Então, algumas escolheram, fizeram a... Não, eu vou participar. Eu vou clicar no link nesse horário e vou participar ao vivo. Afinal de contas, muitas pessoas, a gente sabe que não podem, tem compromissos, fica gravado, assiste depois. Isso é show de bola. Mas é uma vontade, a gente teve uma vontade, eu estou participando. Se eu tivesse, não vou fazer isso, não, vou fazer outra coisa, vou assistir um jogo, vou participar de outra situação, a gente escolhe. Depende de cada um, fala sobre aqui, voltando para o tema, apressar o seu progresso ou atrasar-se indefinidamente. Uma coisa que a gente vai ver
numa questão lá mais à frente. É um spoiler que eu trouxe, né? Então, tem essa questão também de você estacionar, ficar parado, sem evoluir, isso a gente vai ver um pouco mais agora à frente. Mas isso aqui está dentro do nosso livre-arbítrio. Nós não podemos forçar ninguém a participar, a estar junto conosco. E muito mais do que isso, não é simplesmente por participar de um estudo, de uma palestra, de um trabalho, que isso já fez com que você transformou-se moralmente. Isso é somente um aspecto, um ponto que vai ajudar dentro desse processo, porque isso acontece nas nossas relações, tanto com as outras pessoas, quanto conosco mesmo. Esse relacionamento, né, como eu me dou com as pessoas e comigo mesmo. Eu realmente estou disposto a fazer o bem, a perdoar, a amar as pessoas, a não sentir inveja, ciúme, vaidade. Então, são todas essas situações que fazem parte desse combo da transformação moral do espírito. E é aqui que deve estar o nosso foco. Então, nós já vimos em outras oportunidades, e possivelmente vamos ver nas próximas semanas, essa construção, isso que foi trazido para a gente no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós já estudamos isso também nas quartas-feiras, que é essa classificação dos mundos habitados, né? Lá mostra para a gente, pelo menos 5 categorias. E fala como nós estamos distantes, porque nós estamos ainda nessa segunda aqui, deixa eu ligar o laser, né? Que são os mundos de expiações e provas. Nosso planeta também evolui, assim como todos os outros. O nosso planeta, ele já foi um planeta primitivo. Isso a história conta para a gente. Nosso planeta hoje está passando por um processo de transição. Estamos nos tornando o planeta, né, claro, no mundo de regeneração. Por isso que diz que está entre os primeiros, porque está distante do mundo celeste e divino, dos mundos felizes, inclusive, dos mundos ditosos, né? Então, a gente vai passar para um primeiro estágio ali do inicial de um mundo de regeneração. Então, nós encontramos aqui oportunidades ilimitadas para crescer, né? Um só mundo, por exemplo, a própria Terra, ela não poderia oferecer para a gente todas as condições de progresso que abarca esse processo evolutivo do espírito. A variedade dos mundos, como a gente está vendo aqui, vamos dizer, os regeneradores, ditosos, celestes, etc., vão proporcionar para a gente esses estágios adequados para cada necessidade, garantindo que o progresso ele nunca cesse e que seja acessível a todos. Mas você imagina quantos espíritos passaram sobre a Terra, bons, já, sem a necessidade de passar mais por dificuldades, por expiação, por que continuar ainda num planeta tão difícil como ainda é, se não for através de uma missão? Por que já não ser realocado para nascer num planeta bem melhor, onde esteja compatível com a sua energia, com a sua conduta, com a sua moral? E é assim que acontece, você é direcionado para lá. Faz as provas, passa de ano, então você foi promovido. Dessa forma, normalmente acontece. Então, nós não somos apenas, vamos dizer, cidadãos da Terra, terráqueos, né? Mas nós fazemos parte de uma família universal, uma família cósmica, de espíritos que vão e que vêm, a gente vai ver nas próximas questões, inclusive. Então, essa nossa evolução contínua, ela significa que um dia nós habitaremos mundos muito mais felizes, muito mais ditosos, como diz aqui, né? E, claro, com um corpo adaptado a cada uma dessas realidades, que a gente vai ver também, já trazendo spoiler das próximas questões mais à frente. E à medida que a gente evolui, o corpo vai perdendo essa densidade e ficando de acordo com aquele local onde você vai estar inserido. Então, e é tão consolador
é tão traz assim uma tranquilidade, uma felicidade, saber que todos nós vamos passar por esse processo. O que muda é a questão do tempo. Se vai demorar mais tempo ou menos tempo, isso depende de cada um de nós, mas estamos fadados a chegar lá. E aí vamos ver aqui o nosso planeta como essa sala de aula, né? Para que a gente não confunda a sala de aula com a escola inteira. A Terra é apenas um estágio na universidade do cosmos. É interessante essa imagem que foi criada através dessa frase que foi colocada, trazendo para a gente aqui, se a gente for dar uma observada direito, essa sala, para quem já foi professor ou aluno, ela está um pouco, como dizemos aqui no Ceará, um pouco judiada, né? Sujeiras por aqui, as mesas ainda meio rústicas, né? Então, passa uma ideia, assim, de local onde a gente deve aprender, mas não é muito atraente, diga-se de passagem, né? Essa visão dessa sala de aula, né? Não é muito agradável de estar. A gente poderia e gostaria, de repente, de estar num local muito mais bacana, com ar-condicionado, tecnologia, aquela coisa toda, né? Mas aqui é feito meio que uma analogia ao planeta que nós estamos, porque nós gostaríamos, eu acredito que todos nós gostaríamos de estar, levando em consideração que o nosso planeta é uma escola, é um professor também que vai nos ensinar, um ambiente agradável, um ambiente melhor, mas o nosso planeta parece que está descontrolado, desgovernado, está um caos, é violência, é tudo, é corrupção, é tudo que a gente imaginar está acontecendo. Então, ainda é essa sala de aula que vai nos trazer muitos ensinamentos, né? Aqui nós somos desafiados, nós somos testados, nós somos moldados, enfrentamos essas provas, expiações, aí nós vamos aprender aqui lições de amor, aprender, né, a paciência, aprendemos a caridade, o perdão. Como é que você aprende a perdoar se você não teve que passar por isso, por uma coisa que precise que você perdoe? Se alguém não tenha te enganado, te traído, feito alguma coisa relacionada a isso, como é que eu aprendo a perdoar? Aí vem aquele até um meme que às vezes a gente coloca, você, vou deixar de pedir paciência, porque quando eu peço paciência, vem as coisas para ver se eu já tenho paciência. É assim que funciona, não é? Então, precisamos de tudo isso para poder crescer, para poder chegar num estágio onde isso já faça parte da gente, não precisa mais passar por provas, né? Então, as dificuldades que acontecem, as alegrias também, as nossas relações, tudo vai servindo como ferramentas pedagógicas para um espírito como nós em evolução. Então, é um local de trabalho intenso, onde nós vamos crescendo e consolidando o conhecimento que nós vamos adquirindo, assim também como as virtudes, né? E a gente vê aqui interessante, aqui em cima destacado, como se fosse uma biblioteca cósmica, vamos dizer assim, né? Que o universo é um vasto repositório de conhecimento, de aprendizado. Essa é a verdadeira universidade cósmica, que nos convida a olhar para cima, né? A transcender essas nossas limitações, vamos dizer assim, aparentes, da nossa existência atual e reconhecer, na verdade, que existe um propósito maior nessa nossa jornada espiritual, através desses incontáveis mundos que aí estão. Então, reforçando essa ideia aqui da pluralidade dos mundos habitados, né? As incontáveis existências que um espírito pode ter, né? Isso tudo reforça isso, porque está remetendo a essa situação de conhecimento em vida após vida. Cada planeta, cada dimensão, cada estágio evolutivo do universo oferece para a gente novas experiências, novos conhecimentos, novos desafios também, adaptados ao nível de adiantamento do nosso espírito.
desde os mundos, como a gente viu anteriormente, primitivos, até os ditosos e celestes, a gente vai continuar nesse processo. Então, é uma jornada contínua, sem fim, sempre naquela busca da perfeição relativa, é claro, né? Então, que nós saibamos, diferentemente, será que a gente ainda continuando dentro dessa alusão, para quem conhece hoje uma sala de aula, será que a humanidade está muito diferente do que acontece dentro de uma sala de aula? Uma sala de aula com 30, 40 alunos, quantos ali dentro estão interessados em aprender alguma coisa? São fáceis, dóceis de serem conduzidos, interessados? No planeta escola, será que quantos dos seus habitantes estão interessados em se tornar pessoas melhores, em fugir dessas facilidades, muitas vezes, até que buscam nas próprias religiões, né, de se conter, de fazer isso e aquilo, e achar que está tudo certo, está tudo salvo, sem que haja um esforço de desenvolvimento, de se tornar esse homem de bem, como a leitura do capítulo do Homem de Bem, que foi Sedes Perfeitos, né, que abriu o Evangelho segundo o Espiritismo do nosso início de hoje, né? Então, isso tudo traz para a gente raciocinar. Poxa, então eu preciso me tornar um aluno melhor, um aluno da vida mais interessado nesse propósito. E não é nenhum tipo de egoísmo, né? Você pensar de que eu preciso melhorar. Os outros, a cada um, o seu momento, as suas escolhas. O que eu puder fazer para auxiliar as outras pessoas, a gente deve ver isso talvez ainda hoje, eu vou fazer. Mas eu preciso me preocupar, sem nenhum tipo de egoísmo, essa palavra, com a minha evolução, com o meu processo evolutivo. E quando eu me preocupo com isso, automaticamente eu vou ajudar as outras pessoas, eu vou ser bondoso, eu vou ser indulgente e vou perdoar. Não é assim que funciona? Então, quando todo mundo começar a olhar para si com esse olhar de se gostar, de se amar, de querer crescer e evoluir, automaticamente isso vai voltar para as outras pessoas. É um processo. Então, vamos ver aqui algumas reflexões que ficaram, de certa forma, implícitas. A humildade. Reconhecer que não somos o centro do universo e que a nossa vida atual é um fragmento de algo muito maior. Então, aqui vem a questão da humildade. Muitas outras vezes se pensou isso no passado, né? Nós éramos o centro do universo, tudo girava em torno da Terra, era, né, ao contrário. E a gente percebeu que não era assim. E será que a gente ainda está pensando que tudo gira em torno de mim? Que muitas vezes é isso que acontece. Eu sou o centro do universo, das atenções, as coisas têm que funcionar tudo para que e eu é que tenho que proporcionar, na verdade, isso, para que isso aconteça. É posicionar-se numa situação de humildade e perceber que nós fazemos parte de um todo. Entrou um intruso aqui. O que mais? Propósito maior. Compreender que as tribulações da Terra têm um sentido pedagógico e que há um horizonte de progresso ilimitado para além delas, né? Então, há um propósito muito maior do que isso tudo que a gente está vivendo aqui, né? Então, o que mais? Esperança. Saber que mesmo que as lições aqui sejam difíceis, há sempre possibilidade de avançar para salas de aula mais elevadas e felizes. Isso quer fazer uma alusão aos outros planetas que nós vimos agora há pouco, né? Então, essa esperança foi o que eu falei agora há pouco também.
É ter, na verdade, essa certeza, né? Por mais que esteja sendo difícil nesse momento, para cada um de nós, dentro da sua. Porque cada um tem a sua trajetória, cada um tem os seus processos, tem o seu aprendizado, tem as suas lições. Então, tudo isso vai ajudar a gente a alcançar outras salas de aulas melhores, né? Avançando, mais felizes. Aquela pergunta que a gente sempre faz, né? Quem gostaria de ser feliz? Quem quer ser feliz? Todo mundo quer. E aí vem a pergunta seguinte: o que que eu estou fazendo para merecer essa felicidade? Que ela não cai do céu, é através do merecimento. E vem a responsabilidade, que é exatamente vinculada a isso que eu falei agora. Entender que o aproveitamento desse nosso estágio na Terra determinará o nosso avanço para os próximos níveis da universidade cósmica. Então, como é que está meu aproveitamento? Como é que estão minhas notas? Quem é que está dando essas notas para mim? É São Pedro? Não, é a nossa própria consciência. É o trabalho que está sendo feito e realizado. É aquele evoluir diariamente. É olhar para trás e ver que hoje eu tenho valores melhorados e que eu posso melhorar esses valores para o amanhã. Essa avaliação ela é feita também, como Santo Agostinho nos propõe na questão 919 desse mesmo livro que estamos estudando. Já não é nas respostas, mas na reflexão, onde ele diz, narra para a gente uma situação em que ele mesmo vivenciava, que era chegar ao final de cada dia e fazer a avaliação de tudo aquilo que ele fez, de repente que ele pensou, que ele agiu, que ele fez com os outros, ele gostaria que fosse feito com ele. E a partir dessa resposta que ele mesmo receberia diante dessa reflexão, ele iria tomar novos direcionamentos na sua vida, melhorar-se. Não, realmente, aquilo que eu falei para fulano, eu não gostaria que fosse falado para mim. Então, a partir de amanhã, eu já não vou mais fazer dessa forma. E você começa a trabalhar, reconhecendo as suas imperfeições e trabalhando a sua melhoria diária, né? O que mais nós temos aqui? Bem, a morte não é o fim da linha, é apenas a transferência a outra cidade, em outro país e, quem sabe, outro planeta, onde a vida continua. Então, é sobre isso. Aqui ampliou mais aquela visão da morte, né? Não somente para outra dimensão, mas até para outro planeta. É interessante que os nossos trabalhos, quando a gente faz uma projeção de futuro com um espírito ou com uma personalidade, nós avançamos no tempo. 200, 300, 400, 1000, 2000 anos no futuro, e a grande maioria, ou quase todos, que continuarem perseverando no mal, se veem num planeta diferente do nosso. Se vê num planeta atrasado, mais atrasado que o nosso. Ele diz, eu não quero ficar nesse local. É interessante, você vai morrer e já vai nascer naquele outro planeta, assim como foi colocado aqui no final. Essa transferência. Então, a morte não é o fim, você vai viver, mas aonde? Em contrapartida, se você faz aquilo que está dentro, tá alinhado com a sua proposta encarnatória, com a sua missão, com o livro da vida, com a caridade, com tudo que tem sido dito aqui na questão positiva, se você projeta, ele se vê. Nossa, que maravilha, que lugar maravilhoso de se viver. Então, pode ser depois de algumas encarnações, até porque a gente avançou muito tempo, depois de, sei lá, 10 encarnações, você vai estar nesse local, se seguir esse caminho, né? Você vai mudando ali de cidade, de local, de acordo com a sua necessidade, com a sua vibração, e vai chegando até lá. Então, a vida é uma jornada sem fim, porque o que morre é o corpo. Então, nós não precisamos ter medo da morte. Precisamos ter medo da vida que estamos levando, se não for de acordo.
né? Porque, na verdade, essa morte ela é uma passagem, uma porta que se abre para novas experiências, né? Para uma nova fase, para outras existências. Então, é uma mudança, não é um fim. Vamos pensar, por exemplo, na nossa casa. Pronto, moro nessa casa, eu tenho aqui meus objetivos, tem pessoas que convivem comigo nessa casa, tem uma rotina que acontece normalmente. Mas se de repente eu, você, decidimos viajar para outra cidade, outro país, né? Vou viajar para o outro lado do mundo, lá para o Japão, por exemplo, né? Eu viajei. Você parou de existir por não estar aqui? Estou mais aqui. E a vida vai continuar. As coisas, as pessoas, as rotinas estão por aqui, só que eu estou lá no Japão. Eu viajei, eu fui embora. Não deixei de existir, né? Eu continuo sendo quem eu sou, apenas em um lugar diferente, com novas paisagens, novas culturas, novas pessoas, novas experiências. E aqui ficou sem mim. Vamos pensar dessa forma. É basicamente isso. Eu fui para outra dimensão e aqui continua tudo como estava. E eu estou vivendo lá, na outra dimensão, depois que eu perdi meu corpo físico, com novas experiências, novas paisagens, novas pessoas, experiências e tudo isso. Deu uma simplificada melhor nessa visão, né? É basicamente isso. Quantas pessoas não saem de casa, viajam para longe dos pais e essa situação toda? Ah, mas eu ainda fico tendo contato com elas, eu faço no WhatsApp, né? Então, só em a gente saber disso, e como a gente tem o contato através das nossas orações, das boas vibrações. Então, estudo é uma questão de perspectiva, de visão, de entendimento sobre a vida, em que a gente se prepare para quando for fazer essa viagem, a gente realmente vá para um local bacana, né? O que mais? Essa aqui é bem interessante para a gente finalizar a questão 172. Não espere que o mundo mude para que você possa evoluir. Evolua e o seu mundo mudará. Nossa, essa frase diz tanto, para tanta coisa, em vários aspectos da nossa vida. Isso aqui pode mudar tudo. Então, muitas vezes, nós caímos numa armadilha de culpar circunstâncias externas. Ah, o governo fez isso, a sociedade é desse jeito, as pessoas ao meu redor, meu patrão, não sei quem fez, aconteceu. Então, tudo isso está atrapalhando me trazendo insatisfação. Eu não consigo sair do lugar por causa disso. Você fica jogando a culpa para outras pessoas, outras situações, outras circunstâncias. Esperamos que o mundo, as pessoas se ajustem aos nossos desejos, para então que a gente possa se sentir bem, capaz da gente progredir. E não é assim que acontece, nem vai acontecer, né? A verdadeira mudança, na verdade, é aquela que importa, aquela mudança que vai ser durável, ela começa de dentro para fora. Quando nós decidimos trabalhar em nós mesmos, desenvolvendo, sim, paciência, compaixão, o autoconhecimento, superando as coisas que nos atrasam, os medos, os vícios. Então, essa evolução interior, ela irradia, porque a gente joga ela lei da atração, é o que você queira chamar. Você vai irradiar energias positivas e isso atrai coisa positiva. Então, evoluir é transformar a nossa percepção, as nossas reações e as nossas atitudes. Atitudes. Vou repetir. Evoluir é a gente transformar a percepção, como a gente entende as coisas,
como a gente reage e como a gente age, né? Então, esse pacote. Quando a gente consegue fazer isso dentro do nosso mundo, né? Aí a sua experiência muda, as suas relações, as oportunidades vão aparecendo. Inevitavelmente, tudo se altera. As energias se modificam, porque agora partiu de mim, saiu de dentro de mim. Não posso esperar que os outros façam determinadas situações, se modifiquem, e eu vou colher os resultados disso. Eu preciso fazer minha parte. Então, não é o que o mundo físico, de repente, mude por uma mágica, né? Mas a maneira como eu vou passar a interagir com ele, a enxergar que ele vai se renovar. E a gente vai criando. Nós não somos somente, como dizem, co-criadores, nós somos também criadores, né, da nossa própria realidade. Uma realidade que, para muitos, isso aí é você que está inventando é da sua cabeça. Mas é uma visão positiva de tudo e alinhada com o nosso crescimento. Muda tudo. Então, isso é a prova que nós somos os verdadeiros arquitetos do nosso próprio destino. Nós é que criamos ele. Tudo que nós temos até agora construído, eu não estou falando só de bem material, tá? Nós temos construção de evolução espiritual se deve aos nossos próprios esforços, é para a gente comemorar isso, né? Você fica esperando, às vezes, um salvador, ele vem mostrar caminho para a gente, mostrar como se faz, mas eu vou chegar lá com os meus esforços. Jesus, sim, é o meu salvador, no sentido de ser o meu modelo e o meu guia. O ser mais evoluído, que já foi enviado, assim como outros foram também, mas para servir de norte, para que eu tenha méritos, né, para poder receber o merecimento. Então, está em nossas mãos. Somos arquitetos, né? E aquela parte que é bastante interessante, se a gente levar hoje, eu acho que já valeu o estudo, que é essa questão da nossa transformação, do evoluir, né? Melhorando percepção, reação e atitude. Atitude. Então, vamos para a questão de número 173. E é o seguinte, aqui eu acho que vai ser mais de uma questão, aquela pergunta e resposta. A alma, a cada nova existência corporal, passa de um mundo a outro, ou pode viver várias vezes sobre o mesmo globo? Pode reviver muitas vezes sobre o mesmo globo, se não é bastante avançada para passar para um mundo superior. Então, ela vai ficar ali até que ela tenha o merecimento de alcançar um mundo melhor, ou de repente ser exilada para um mundo inferior um pouco. Vai depender da minha necessidade de crescimento e desenvolvimento. A sala de aula onde eu vou ser colocado depende da minha evolução. Bem, assim podemos reaparecer várias vezes sobre a Terra? Certamente. Podemos voltar a ela depois de termos vivido em outros mundos? Seguramente. Já vivestes em outros mundos e sobre a Terra. Então, nós não só vivemos outras tantas vidas aqui nesse mesmo planeta, como já vivemos também em outros, né? Nós não somos aqui espíritos novinhos, já faz um certo tempo que fomos criados, né? Muito tempo. E muitas experiências para chegar até onde nós já estamos aqui. Centenas de existências por aí, muito aprendizado pelo caminho, né? Não vamos colocar como erros, mas aquilo é que faz com que a gente acerte, né? É através dos erros que a gente começa a acertar. Você vê, por exemplo, eu me lembrei agora do Oscar dizendo que para poder ter a mão, ele diz que história de mão santa,
né, do basquete, que ele acertava os arremessos, né? Isso ali era mão de treino. Terminava todo mundo ia embora, ele ficava treinando, 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 para errar menos. Então, há um esforço maior daqueles que já começam a errar menos nesse sentido, né, de evolução, de crescimento também. Então, tem algum critério aqui, essa questão da permanência sobre a Terra? A gente poderia dizer que um fator determinante para essa permanência é o nível de adiantamento do espírito, o nível que ele se encontra, a vibração em que ele está, é o que vai dizer onde é que ele vai ficar. Se eu já fosse um espírito muito mais evoluído, né, de acordo com as leis, esse homem de bem que está aqui no Evangelho, eu estaria aqui só se fosse no caso de missão, que não é o caso. A gente estaria passando por expiações e provas, tá? Não estaria no mundo já mais evoluído. Então, o que diz isso para a gente olhar, não, todo mundo diz provas e expiações, isso, de certa forma, já mostra para a gente essa necessidade de desenvolver mais, né? O grau moral e intelectual exigido para um mundo superior é diferente. Então, a gente deve retornar para um planeta como esse que nós estamos. E agora eu digo para vocês, se nós permanecermos no planeta Terra ainda nas próximas encarnações, já é um merecimento muito bacana, porque a Terra está mudando. A Terra está sendo promovida, está avançando, está tomando maturidade, se tornando um planeta de regeneração, muito melhor do que esse que nós vivemos. Então, já será muito bem-vindo permanecer ainda no planeta Terra, porque nós sabemos, segundo as informações de psicografia de livros, que pelo menos 2/3 dos habitantes do planeta, encarnados e desencarnados, vão ser exilados. Não usar essa palavra não, né? Vão nascer em outros planetas, como está dizendo aqui, né? Já vão viver novas experiências em outros planetas, um pouquinho menos evoluídos que a Terra regenerada, né? Em planetas de expiações de provas, em estágios mais atrasados um pouquinho, de acordo com o adiantamento do espírito evolutivo, né? Então, é como se fosse aí, vamos dizer assim, essas encarnações, um laboratório onde a gente repete as lições que ainda não foram assimiladas. Eu ainda não aprendi, preciso aprender. Então, repete. Volta de novo. Ah, não aprendeu? Repete. Sim, funciona. Então, por isso, eu não consigo perceber a justiça divina sem a reencarnação, sem a gente perceber essas oportunidades que são dadas para a gente. Então, essa volta para o mesmo globo indica que o espírito ainda não possui laços de afinidade moral com aquele ambiente, ou seja, onde a densidade material, as imperfeições morais não são compatíveis com o seu estado. Então, falando isso agora, eu me lembrei de um meme que tem aí do garotinho que chega da escola, né? Porque essa história de você ter que repetir, de ter que voltar para cá, encarnar de novo, no planeta de expiações e provas. Aí o garotinho chega do colégio e diz para a mãe dele: cheguei, né? E a mãe pergunta: e aí, você aprendeu tudo? Aí o garotinho responde assim: eu acho que não, eu vou ter que voltar amanhã, né? Então é dessa forma que acontece. Será que a gente já aprendeu tudo aqui? Acho que não, a gente vai ter que reencarnar tantas vezes ainda, quantas vezes forem necessárias, para a gente não ter mais que voltar, né? Quando não voltar, é sinal que aprendeu tudo. E eu diria que não só aprendeu, mas também que já está colocando em prática, já está vivenciando tudo isso, né? Então é muito maravilhoso tudo isso. Então a alma é uma viajante incansável. Use sua passagem atual para acumular luz, pois esta é a única bagagem que você leva para outros mundos. Então não adianta
a questão pensando nisso, né? Nessa evolução do espírito, não adianta acumular coisas perecíveis que vão ficar para trás. A gente deve buscar formular essa bagagem de coisas que a gente leva. Conhecimento é uma delas. Conhecimento não se perde, estudo não se perde. E as nossas ações positivas no bem, caridade, né? Indulgência, benevolência, perdão, e tudo que envolve isso. Se libertando dessa âncora que nos prende, né? A gente poderia dizer essas âncoras que são orgulho, a vaidade, o egoísmo, os vícios. Então, isso tudo a gente precisa estar trabalhando constantemente para se libertar. Dito isso, vamos à questão de número 174. E a questão é a seguinte: voltar a habitar a Terra é uma necessidade? Resposta: não. Mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não seja melhor e que pode ser pior. Eu já deixei, de certa forma, isso numa fala agora anterior, falando dessa possibilidade. Nessa imagem, eu pedi para que fosse criada imagens de mundos de expiações e provas. Não tem aqui agora aqueles 5 caracterias de mundos habitados, que são os primitivos, provas de expiações, regeneração, felizes e angelicais. Aqui todos são mundos de expiações e provas, em estágios diferentes de evolução. Então, tem mundos de expiações e provas no seu início, perto do início, num processo intermediário, mais à frente, já perto de se tornar um planeta de regeneração, que é o caso do nosso. Então, essa resposta vem de acordo a isso. Voltar a habitar a Terra é uma necessidade? Pode ser que não precisamos mais. Muitos espíritos não vão mais precisar, e outros não vão merecer, nesse momento, estar aqui, porque diz que pode ser para um mundo que pode ser pior do que o que a Terra é hoje. Então, a grande maioria, isso não é para a gente ficar com medo não, viu, pessoal? A grande maioria vai nascer em outros planetas semelhantes ao que a Terra já foi recentemente ou há alguns anos atrás. Um pouquinho mais atrasados ou muito mais atrasados. Isso tudo está de acordo com a necessidade do espírito. Não é punição. É porque ele precisa passar por isso para poder aprender, para poder avançar depois. E todos vão avançar. Então, aqui o espírito ele não está eternamente preso a esse planeta Terra, né? Por um decreto, não. Você vai ficar aí, você nasceu aí, pronto. A sua permanência ou a sua migração é resultado, é resultado e não uma, diria o quê? Uma imposição, né? É resultado de como a gente se comporta. Então, há o risco, sim, também, que a gente poderia dizer, de um. Isso a gente vai ver mais na frente, mas eu vou trazer logo agora de um estacionamento moral, né? O progresso é a lei, mas a estagnação é possível exatamente pelo uso inadequado do nosso livre-arbítrio, se manifestando na forma de quê? De uma persistência no egoísmo, no orgulho, no mal, de todas as formas, né? Então, o espírito ele pode ir para outro mundo que não seja melhor e que possa ser pior, como diz aqui o texto. Então, isso só vai confirmar para a gente também a existência de mundos mais primitivos, onde a matéria ela ali é mais densa, como diz o próprio Evangelho, as paixões são mais brutais, mais brutas, como queira dizer, e o sofrimento mais intenso. Então, destinados a espíritos com essa necessidade.
que não se desenvolveram moralmente. Então, são mundos como o nosso. Nós já passamos por isso e a gente só vai repetir, né? Então, o risco desse mundo pior é uma consequência, diria, natural da lei de afinidade, ou por que não dizer da justiça divina em ação. Todo mal que a gente vem fazendo, geralmente você vê na televisão alguma coisa acontecendo, nossa, esse daí não merece. Esse aí merece é isso. Você deseja coisas ruins até para as pessoas que fizeram mal. Mas ela já está numa vibração que automaticamente ela já vai colher o mal que ela fez. A gente não precisa vibrar negativamente quando a gente vê alguma coisa negativa, porque isso coloca a gente numa sintonia vibratória baixa. Dentro do nosso processo evolutivo, a gente pensar em vibrar coisas positivas. Poxa, uma prece para ajudar essa pessoa a acordar, a despertar espiritualmente. Porque automaticamente, ao fazer o mal, ela já plantou a semente. E vai haver uma colheita depois. Então, e não é uma vingança, igual muitas vezes a gente pensa, ah, vingança, Deus é que sabe, né? E sabe mesmo, porque as leis já estão criadas. Então, o espírito, por seu estado moral, a sua densidade vibratória, ela atrai-se ou é atraída por mundos que estão com essa mesma sintonia, com essa mesma densidade. Então, se cultiva a violência, o ódio e, por que não dizer, orgulho, a vaidade, a imperfeição, ele só encontrará ambientes onde essas vibrações predominam e serão como iam atraídos para lá. Então, esse inferno que muitos dizem não é um local circunscrito, mas é um estado de espírito, estado de alma. A gente vê isso no capítulo 3, se não me engano, do Evangelho. O espírito perverso, as pessoas más, elas levam o sofrimento com elas. Já vai ser tanta dor, tanto sofrimento, que não precisa a gente desejar nem fazer mal. Às vezes a gente quer fazer a justiça com as próprias mãos e a gente se compromete, porque a gente vai para a mesma vibração daquele que nós estamos julgando, né? É complicado isso. E eu não digo somente na violência extrema, no nosso julgar, é na questão do cisco, da trave do olho da gente, que às vezes a gente não enxerga. O julgamento para com as outras pessoas. Ah, fulano é isso, fulano é aquilo, olha o que é que ele fez, olha como é que ele age, olha como ele é, ou ele ou ela. Estamos sempre julgando, onde um dedo está apontando, três está para cá e o outro está para cima. Olha, estou olhando, estou de olho. Então é sobre isso, né? Esse mundo pior que a gente possa estar pensando aqui é um palco, é um local, é uma escola que ele reflete, que ele amplifica essa desarmonia e que vai trazer os ensinamentos necessários para que isso se desenvolva. Então, embora a própria doutrina espírita afirme que o espírito jamais regride, né, em conhecimento, em inteligência, ele pode regredir no tempo de sofrimento, né? Então, vai passar mais tempo sofrendo, vai voltar para um planeta mais atrasado. Isso é regressão no tempo de evolução. Mas tudo que ele adquiriu está lá. É nesse sentido que ele não regride, né? Então, conhecimento, inteligência, tudo isso permanece. E é sobre isso, né? Então, vamos avançar aqui para algumas reflexões complementares. Porque, sempre lembrando, está tudo na nossa mão, tudo na nossa responsabilidade, são nossas escolhas. Então, caminho aberto, a porta dos mundos felizes está sempre aberta, mas a chave é o nosso esforço moral. Nós temos a chave. O que mais? Evitando o degredo. Evitando o degredo seria a gente não fazer por onde não nascer em planetas mais atrasados. Pronto. O degredo para um mundo pior
é a consequência de fechar os ouvidos à consciência e de resistir ostensivamente à lei de amor e da caridade. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Há tudo aqui, há tudo nessa frase aqui. Fechar os ouvidos à consciência é o que a gente não parar para meditar, para refletir e ouvir o que a voz da consciência está querendo dizer para a gente. Porque, como já dissemos em falas anteriores, e também está dentro aqui dos estudos, onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Por que não parar para ouvir o que ela está dizendo? Conversar com a gente mesmo e deixar ouvir, até os nossos mentores responderem também, junto com a consciência, dizendo o que é certo e o que é errado, qual caminho eu devo seguir, respirar fundo diante das ofensas, das dificuldades, né? E essa resistência, eu não resisto à lei do amor e da caridade. Como é que a gente faz para resistir a essa lei? Quando a gente não a obedece, quando nós não somos bons para as outras pessoas, quando não somos indulgentes, quando apontamos o dedo para as outras pessoas e julgamos. A gente está resistindo a essa lei, quando não perdoamos, quando achamos que as pessoas devem ser do jeito que a gente quer e nos sirvam, ao invés da gente servir. Tudo isso a gente está resistindo à lei de amor e da caridade. Não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem. É aquela coisa. E até eu desconstruí em outra oportunidade aquela frase. O que é que a gente precisa fazer? Ah, a gente não fazer aos outros aquilo que a gente não gostaria que fosse feito comigo. Não é isso. É fazer aos outros aquilo que a gente gostaria que fosse feito comigo. Que traz ação, né? Não basta não fazer o mal. Então, não estou fazendo mal a ninguém, né? Sou uma pessoa boa, não prejudico ninguém, mas também não faz o bem para ninguém. Não ajuda, não colabora com nada. Está faltando alguma coisa. Então, é esse processo de ação. O que está dizendo aqui? Ouvir a consciência, ouvir as leis de Deus, não resistir ao amor e à caridade e fazer o bem. O manual está aqui, né? Então, fazendo isso, a gente consegue permanecer na Terra melhorada. O que mais nós vamos ter aqui para refletir? Não lute contra o mundo. Lute contra a imperfeição que o prende a ele. Ou as imperfeições, né? A gente poderia dizer assim, que às vezes a gente... É aquela frase que foi dita agora há pouco, né? Tá tudo errado, as outras pessoas fizeram isso e aconteceu isso, o mundo está desse jeito. Não tem como fazer alguma coisa, de repente, para que outras pessoas mudem o seu comportamento nas suas ações. Mas tem como eu me libertar com as minhas próprias ações. Por quê? A sua felicidade futura é a soma das suas escolhas morais que foram feitas, sim, no passado e de hoje em diante. Afinal de contas, o que nós temos para fazer é agora. É o presente que nos foi dado. Então, essa felicidade futura, as escolhas que eu fizer hoje, pautadas naquilo que foi dito agora anteriormente, elas nos libertam desse mundo de dor e de sofrimento. E a gente vai vivenciar um mundo muito melhor. Ainda aqui, ainda aqui nesse momento, no mundo de provas e expiações, diante de todas as dificuldades que nós estamos passando, nós vamos viver melhor, vibrando energias positivas. E isso afasta, afugenta o mal, a negatividade, as más vibrações. Então tudo agora para mim vai ser só alegria e felicidade? Não plenamente, mas vai melhorar muito, não tenha dúvida disso.
Ainda estamos no mundo de provas e expiações. Todos nós vamos continuar tendo dores, sofrimentos, dificuldades, mas vamos passar a vê-las e senti-las de forma completamente diferente. E vamos atrair coisas melhores cada vez mais. Então, em vez da gente ficar tentando mudar o que não está no nosso alcance, o que está fora de nós, as pessoas, situações que não estão no nosso controle, a gente deve focar em transformar as nossas próprias imperfeições. A felicidade que buscamos não é um presente que vai cair do céu, como eu já falei, do destino, mas a colheita de sementes que foram semeadas, que estamos semeando, de bondade, de moralidade, que nós plantamos em nossas ações, em nossos pensamentos diários, todos os dias, né? Precisa manter isso. Então, essa mudança começa em nós, começa em mim. E é essa mudança que ilumina esse caminho e que transforma completamente a nossa realidade. A gente sai de uma situação de amarras, e você está vendo o mundo caótico, para um processo meditativo onde na sua cabeça ou no seu mundo ao redor acontece isso. Você enxerga a luz. Você é luz, que vibra essa luz. Então você vai se sentir um jardim, como a gente sempre faz no final dos nossos trabalhos, né? A gente se desdobra e somos levados para esses locais, né, no astral, onde ali tem a natureza, tem a luz e a paz. E é dessa forma que a gente deve conduzir e vivenciar os nossos dias. Então, para a gente poder finalizar, vamos para a questão de número 175. Existe alguma vantagem em voltar a habitar sobre a Terra? Nenhuma vantagem em particular, a menos que seja em missão. Nesse caso, se progride aí como em outro mundo. Não seria melhor permanecer como espírito? Pensamento interessante que muitos têm e que tentam. Não, não. Estacionar-se-ia e o que se quer é avançar para Deus. Me veio até aqui a história do André Luiz, né? Que a gente vê o processo dele nos livros e a vida continua, como ele evolui, como ele cresce, como ele desperta na erraticidade, né? No mundo espiritual. Mas tem a necessidade de vir para cá para poder fazer na carne o que foi feito aqui. Prestar contas, evoluir, ajudar as pessoas. Então tem que voltar. Não tem que ficar somente lá do outro lado, porque senão você ficaria estacionado. Tem que passar pelo processo da reencarnação. Então, voltando para essa ideia aqui, de que se teria alguma vantagem particular, né, em voltar a habitar a Terra. Como dizia um cidadão aí do esporte, a regra é clara, né? A Terra, como mundo de expiações e de provas, não oferece vantagem particular de progresso em relação a outros orbes mais avançados. Em relação a isso, não, né? O espírito progride pelo esforço, não por estar na Terra, não pelo local, né? E se a gente pensar da forma de que, nesse momento de transição agora, eu renascer na Terra é uma vantagem, mas é uma vantagem que vem por merecimento. Ninguém no plano espiritual recebe vantagens, não é sobre a palavra que foi utilizada. A gente está trabalhando em cima dessa palavra que foi utilizada, né, de vantagem. Não tem vantagem. Você está exatamente onde merece estar, onde de repente deseja estar, escolher estar, por escolha própria ou pela sua vibração, como já foi dito, né? Então, o espírito ele progride, repetindo, pelo esforço moral e não pelo local, né?
O único fator que qualificaria o retorno à Terra é a missão. Você vem como missionário para fazer um trabalho de ajudar, né, uma comunidade, um planeta todo não, né, mas pelo menos parte de uma comunidade, em determinadas situações, missões grandes ou pequenas, como quer que seja. Então, nesse caso, tem um mérito ali pelo sacrifício, né, a caridade que foi feita em favor de espíritos menos evoluídos, né, e por aí vai. E vou vindo para essa parte aqui de permanecer como espírito, ou seja, permanecer de forma indefinida na erraticidade, como é dito, a erraticidade é o estado que o espírito fica entre uma encarnação e outra. Isso é chamado de erraticidade. Isso leva a você ficar parado sem crescer, sem evoluir. Precisa vir. Né? Então, é preciso que a gente traga uma reflexão importante também para isso. Essa luta nossa aqui, a gente precisa aproveitar. Estamos aqui para fazer o que for necessário para esse crescimento. A gente precisa da matéria para crescer. Traz para a gente essa reflexão. É indispensável para desenvolver as nossas virtudes que nós já adquirimos e aprender novas, né? Porque a lei da vida é o progresso e avançar, né, nas leis de Deus. Então, essa perfeição, ela exige de todos nós muito esforço, né? Um esforço contínuo, diria. E o espírito não pode alcançar somente contemplação, porque às vezes a pessoa pensa que é só ficar lá sem evoluir. Lembrei de outro trecho do Nosso Lar, onde tem aquela senhora que vai para aquelas entrevistas que estão sendo feitas, e ela não fez nada, não queria fazer nada, estava lá de contemplação, sem querer trabalhar. Por isso que um de dois em dois, né? Que você fala para um já servia para o outro. O André Luiz querendo fazer a escolha do que ele queria fazer. Ah, eu sou médico, eu quero trabalhar dessa forma. Quando ele percebeu que não era assim, ele foi limpar vômito, foi limpar o chão, né? Ele começou ali a ganhar e se desenvolver bônus horas. Então, ali também veio a questão da humildade. Então, a vida no universo, vamos dizer assim, de forma geral, ela é pautada numa atividade constante, um trabalho, né? O espírito, onde quer que esteja, se ele escolhe ficar parado, no ócio, mesmo na erraticidade, está resistindo à lei do progresso, está se atrasando dentro desse processo. Então, o trabalho, seja ele de ordem intelectual, moral, material, é o que vai impulsionar esse motor da nossa evolução em qualquer dimensão, seja aqui, seja do outro lado. Então, a encarnação, vamos dizer, nesse mundo de expiações e de provas, vai oferecer para a gente os atritos, vai oferecer desafios da matéria, vai oferecer essas imperfeições alheias, como eu já disse anteriormente, e é nesse contato rude, difícil das relações, que o espírito tem a oportunidade de transformar tudo que ele aprendeu em prática. A paciência se forja na irritação. A caridade na necessidade de outras pessoas. Como é que eu vou praticar caridade se ninguém precisa de nada? Está todo mundo evoluído, todo mundo bem, todo mundo, né? Então, onde é que a gente pratica isso? No local onde pessoas precisam de um ouvido para ouvir, de uma palavra amiga, de um consolo, de uma ajuda, seja de que forma for. E onde é que a gente desenvolve a humildade? Na luta contra o orgulho. Então, não tem como. Eu tenho merecimento de ir para um mundo feliz agora se eu não aprendi isso ainda. Estou aprendendo. Então, à medida que eu for aprendendo, desenvolvendo, a gente vai merecendo lugares melhores. É sobre isso. Vamos aqui para a gente finalizar com algumas reflexões complementares. Tirar o máximo proveito. Se a Terra é o palco sem vantagem, a única atitude inteligente é dar o nosso máximo nessa passagem atual.
transformando a prova em esforço útil, para que o retorno não seja mais necessário, garantindo assim a ascensão, né? Tirando o máximo proveito, garantindo que, se retornar, que sejam menos vezes, pelo menos, né? E o trabalho e a felicidade. O caminho para avançar para Deus é o trabalho incessante no bem, um trabalho sem parar. A verdadeira felicidade é encontrada na utilidade e na ação, e não no repouso preguiçoso. Isso aqui é só reforçando aquilo que a gente já viu. Então, a cada manhã, a vida lhe pergunta: você vai progredir hoje ou vai adiar sua felicidade? É como se a gente pudesse mentalizar isso aqui todo dia de manhã, haveria um esforço maior da nossa parte. Todo dia, quando a gente acordar, perguntar: eu quero ser feliz hoje ou eu vou adiar esse negócio para amanhã? A questão da procrastinação. Dizem que é uma página em branco que a gente recebe a cada dia, uma nova chance de agir, de aprender, de amar. Então, adiar a felicidade é, é esperar por algo externo, como eu falei, que alguma coisa vem de fora e me traga essa felicidade, né? E a gente muitas vezes faz isso procrastinando o trabalho interior da gente que é necessário, que vai nos elevar, e a gente deixa para depois. Então, a pergunta da vida, que ela vai ecoar em nossa consciência, convida para que a gente transforme todas as nossas intenções do bem em ação. Pois é no progresso constante que reside essa verdadeira e duradoura alegria. Por mais que a gente ache, não, não é por aí. A felicidade está em fazer outras coisas, em ir para farra, para festa, e dar tudo. Isso pode ser até alegrias, mas são passageiras. A verdadeira felicidade, ela está na sensação de você estar bem, de você vivenciar essa alegria, sair dessa vida aqui estacionada, muitas vezes pensando somente nos problemas. Por que que aconteceu isso? Ai, tá tão difícil. Estou passando por determinada situação e você deixar de vislumbrar a beleza que a vida oferece, mesmo com as situações difíceis, né? Que nós estamos encarnados diante de possibilidades, de escolhas que nós podemos fazer, escolher ser feliz, buscar meditar, buscar fazer prece, alegria, mesmo que esteja doendo, mesmo que o espinho esteja ali, eu não esteja conseguindo tirar ainda, mas ele sai. Tudo passa. Tudo passa. Então é importante que nós sejamos positivos nesses sentidos e que possamos guardar essas mensagens que foram trazidas hoje para a gente, para a nossa vida, para o nosso crescimento, esse entendimento de onde nós estamos inseridos, não só aqui, na cidade onde estamos, na família onde estamos, no planeta onde estamos, que é uma coisa muito maior que nos aguarda, a a felicidade plena, constante, duradoura, os planetas puros, angelicais, mas isso tudo requer nosso esforço de hoje, aquela sementinha plantada hoje, para que a gente possa colher amanhã. Então, se quiser dar uma olhadinha, questão 919 do Livro dos Espíritos, veja lá o que é que precisa ser feito, que é dever de casa. Depois a gente vai colocar no YouTube também, assistam depois essas mensagens, que eu mesmo vou depois, porque foi muito bom estar preparando esse conteúdo, que ajuda a gente bastante no nosso processo. Todos nós estamos inseridos dentro desse processo evolutivo, e estudar isso me ajudou. E vai ajudar todos nós a gente a crescer essas frases, essas reflexões que nós trouxemos.
Eu só queria agradecer mais uma vez pela oportunidade que a espiritualidade me ajudou de estar aqui com vocês. Realmente estava quase sem fala, mas consegui chegar até o final do estudo. Um abraço a todos vocês e até a próxima semana, se Deus quiser.